recados para dar para todos vocês, né? Então, por isso que eu pedi um pouquinho antes do tempo para não atrapalhar a palestra do Rogério. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Né? Tem alguém a primeira vez na casa? Assim, então, sejam bem-vindos, tá bom? Outra coisa, vou pedir para que desliguem os celulares ou coloquem no modo vibrar, para não atrapalhar a palestra, né? E nem a oração, tá bom? Então, vamos aos recadinhos. Primeiro recadinho. Campanha do Natal das Crianças, nossa cesta básica, né? Todo final de ano a gente tem as crianças que adotam, né? Querem ser adotadas, apadrinhadas. Então já está lá na secretaria, tá? Quem quiser, quem tocar aí o coração, é só procurar a Magda ou a gente lá na secretaria, tá bom? A entrega vai ser até o dia 16 do 12, então ainda tem um tempo aí pela frente, tá certo? O outro recado é que nós estamos fazendo uma rifa, nós vamos ter a nossa feira de Natal, que é dia 23 desse mês, tá? Lá no final do mês, no último sábado, eu acho que é. E a feira do Natal é feita com os trabalhadores que costuram, que fazem tudo com muito carinho, né? Que é uma forma de arrecadação para casa, né? Então são produtos muito bonitos, com muito capricho, tá? Com todo o amor, com toda a vibração que a gente coloca em cada peça que a gente faz. E a gente conta com a presença de vocês, tá? Eu vou depois distribuir papel, nós ainda não trouxemos, mas na semana que vem eu já começo. Mas já marquei na agenda. Dia 23 do 11, das 10 às 16, tá? E essa rifa, porque como são 14 peças, ela sai cara para a gente vender, que é a semaninha, né? Então ela é um pano de prato feito em ponto cruz, quem conhece sabe o trabalho que é, né? E junto o batimão. Então é um belo presente, né? São 14 peças, que é a semana toda, tá? Ó, feito com muito amor, com muito carinho. E a gente conta com a ajuda de vocês na lista, tá bom? Aí é só procurar a gente também na secretaria. Depois qualquer coisa a gente coloca no grupo. Quem quiser passa com o Pix, tá bom? Mas o meu recado era esse. Agora vamos do que interessa, né? E vem nessa embalagem, tá, gente? Quem quiser presentear alguém, essa uma embalagem bonita, não vai a pizza. A minha neta falou, não é doce ou não, é presente da feira de Natal. Então vamos lá, gente. Vamos agora nos preparar. A rifa é R$10 a rifa, ok? Então vamos nos preparar para o passe, para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade, acalmando os nossos corações. Já agradecendo ao Pai por mais esse dia, agradecendo essa casa, toda a espiritualidade que se faz presente, que nos ampara e nos acolhe sempre. Agradecemos a Jesus pelo seu Evangelho e a nossa Mãe Santíssima. E coração do Pai Nosso, vamos abrir os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Hoje o nosso amigo palestrante é o Rogério. Rogério, bem-vindo. Tá? Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, numa segunda-feira gostosa.
Hoje não está quente, não está frio, né? Hoje está bem gostoso. Esperamos que não chova, porque a Magna falou que não vai chover, porque o telhado dela ainda não acabou. Então não pode chover hoje, né, Magna? Hoje não pode chover, né? Então só depois de amanhã. Que amanhã coloca as telhas que ainda não chegaram. Então, muita satisfação por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma ocasião, mais uma oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo. Gratos por todos vocês estarem aqui nessa noite gostosa, como eu disse, e vamos estudar um pouquinho a respeito das lições de hoje. Quinta-feira passada eu estive aqui à tarde e nós falamos sobre o tema filhos, né? Foi uma conversa que nós tivemos a respeito desses seres que reencarnam juntos de nós. E a responsabilidade que temos, muitas vezes, para com eles, mas em grandes oportunidades, a responsabilidade é deles para conosco. Então, foi esse o nosso assunto da última quinta-feira. Hoje, eu escolhi um outro tema, não muito diferente desse, dos filhos, que é através do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Aqui, alguém conhece essa obra maravilhosa? Eu indico a quem não tem. Na lição número 20 desse livro, nós escolhemos o tema companheiro. Por que companheiro? Porque todos nós temos um companheiro. Todos nós temos uma pessoa próxima de nós. Ou é o nosso cônjuge, ou é um filho, uma mãe, um amigo muito próximo, uma pessoa que você estima muito no seu trabalho. Todos nós estamos envolvidos com vários tipos de personalidades que podem ser chamadas de companheiro. Mas Emmanuel vem nos relatar e nos ressaltar a importância de sermos companheiros uns dos outros, porque aqui ninguém veio aqui a passeio, não é verdade? Todos nós estamos aqui com isso, com uma responsabilidade, e diante dessa responsabilidade nós vamos passar várias vezes por pessoas, e pessoas vão passar por nós e vão deixar a sua marca, assim como nós deixaremos para eles também. Então, a importância de nos associarmos uns com os outros, e depois nós vamos juntar, unir a esta fala de Emmanuel, uma palavra, uma pergunta do Livro dos Espíritos, e para encerrar, no final, nós vamos falar sobre o Evangelho, e da importância de nós estarmos hoje envolvidos uns com os outros. Porque, como eu acabei de dizer, não é à toa que nós estamos aqui. Todos nós aqui temos uma responsabilidade. Todos nós aqui temos um histórico de vida passada, e é o que nós estamos trazendo agora nesta encarnação. Em todos os momentos da vida, a gente vai deixar a nossa marca com alguma coisa que fizemos. E aqui, imbuídos desse contexto, nós já sabemos que devemos fazer o bem, sem ver a quem, a fim de que quando nós sairmos dessa encarnação, deixemos aqui o nosso nome, e que alguém sinta saudades de nós quando nós partirmos. É deixar o bom fruto, é deixar a semente certa para que ela germine depois que nós estivermos aqui. Não é isso? Esse é o objetivo de nós, entre vários, dos motivos de nós nos tornarmos espíritas. Não é isso? É reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pessoas ainda em evolução, que nós não evoluímos nada nessa encarnação. Nós precisamos continuar indo em busca de uma melhora incessantemente e em todos os momentos. Então, para a gente começar a lição de hoje, eu peço licença para vocês, para começar a ler. A lição é curta, e depois a gente volta e dá um arremate. São só 9 parágrafos, tá? Leva 1h30, mas tudo bem, tá bom? Brincadeiras à parte. E diz assim, a lição número 20 do livro O Companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro,
como eu também tive misericórdia de ti. Quem disse isso foi Jesus, está em Mateus, capítulo 18, versículos 33. E diz assim o benfeitor: em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a compreensão como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se, abre aspas, pai ou filho, fecha aspas. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há só um pai que é Deus, certo? Só um pai que é Deus. É uma grande família que se compõe de irmãos. Aqui somos todos irmãos nessa família espiritual, não é verdade? Sim ou não? Sim. Muito bem, crianças. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Ele, eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca da tua experiência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Emmanuel. Bom, quando eu estava decidindo o que falar, e aí, como eu sempre faço, vou lá, mãozinha direcionada por eles, pego o livro certo, que já estava aqui latejando na minha cabeça, vou lá, abro e a lição vem. É assim que funciona. Quando eu abri, a gente abre como se, quando a gente abre, vai fazer o evangelho em casa, aleatoriamente, caiu nessa lição. Aí eu li a lição, eu falei, por que não? Falar de companheiro, de companheirismo, é muito importante, porque todos nós aqui temos, ou já tivemos, ou vamos ter, ou teremos um dia algum tipo de problema. Não importa se esse companheiro vai nos trazer percalços. Olha, tem alguém comprando na Shopee aqui, ó. Brincadeiras à parte, continuando. Todos nós aqui tivemos ou vamos ter ainda algum percalço com alguém. E esse alguém pode ser muito próximo. Esse alguém pode ser alguém que esteja no nosso âmbito domiciliar. Pode ser alguém que esteja no nosso âmbito de trabalho. Pode ser. Todos nós vamos ter um problema parecido um dia. Mas aí é que está a pergunta que eu vos faço. Será que nós entendemos a necessidade do companheirismo? Será que nós já entendemos que precisamos entender que o outro pode ser que um dia não estava tão bom? E entender que todo mundo tem o seu lado obscuro da situação? Precisamos refletir a respeito. Nós vamos voltar em alguns tópicos dessa palavra de Emmanuel, desse capítulo 20, o companheiro, para que a gente reflita um pouco mais do que ele quer dizer. Depois nós vamos agregar, como eu disse, com o Evangelho e com o Livro dos Espíritos. E a gente vai perceber a necessidade de nós vivermos em conjunto, porque nós não nascemos para ficar isolados. Nós precisamos estar incluídos onde estamos. Nós precisamos dos amigos por perto, nós precisamos dos filhos embaixo das nossas asas, com a proteção que nós costumamos dar. Nós precisamos, melhor dizendo,
do convívio entre marido e mulher, entre mulher e marido. Precisamos de tudo isso. Mas nem sempre acontece o lado bom da história. E a gente precisa reconhecer. E aí é a sabedoria que nós adquirimos pelos livros, o que eles nos instruem, o que Emmanuel nos pede para que façamos. A primeira lição que eu entendo é entregar na mão do Pai, é entregar na mão de Deus. Porque, como ele diz aqui, nós temos um único Pai, não é verdade? Que é Deus, que é o nosso Pai, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele sabe das nossas necessidades. Os nossos pais terrenos também, eles são extremamente importantes para a vida de todos nós. Quando não se há o entendimento, ou seja, quando o daio não está sintonizado, porque isso pode acontecer, alguns filhos vêm justamente para equalizar, para simplificar essa tarefa que é uma reencarnação. Porque nós estamos numa tarefa, sim ou não? Sim. Nós sabemos que precisamos passar por essa reencarnação a título de nos melhorarmos, a título de nos aprimorarmos com as dificuldades, porque nós não vamos aprender com a facilidade, é na dificuldade que nós evoluímos, e é por isso que nós reencarnamos. E ninguém, absolutamente ninguém de nós leu ou escutou dizer que nós teríamos uma vida fácil. Não é verdade? Ninguém nunca viu isso. Nunca ninguém disse que seria fácil. Portanto, qual seja o problema que você tenha, ou que tenhamos, saibamos entregar para Deus e orar com fé, pedindo para que todo o mal que possa estar existindo se dissipe, desapareça. E assim nós entregamos a nossa vida para eles, com fé, com amor, entregando o coração puro, latejando de vontade de acertar, de fazer as coisas corretas, e que todos façam também, não é só pedir por si próprio. E aí, voltando aqui, eu vou falar de um outro tópico aqui, quer dizer, o mesmo, nós já lemos. Falamos aqui, no fundo só há um Pai, que é Deus, e uma grande família em que se compõem os irmãos. Nós sabemos que, eventualmente, eu posso dizer até por mim, que nós éramos uma família de 3 irmãos, mas tinha um que era diferente do Nino. Então nós falávamos entre eu e o outro, na gozação, que aquele tinha sido chocado e não gerado. Era uma gozação que a gente falava, porque ele era muito diferente de nós. Ele era muito grande e ele tinha uma cor diferente. Meus pais sempre foram muito brancos. Então nós zoávamos esse meu irmão e ele ficava bravo com a gente, mas nunca teve problema. O problema existiu, sabe quando? Quando ele foi embora, quando ele partiu. Todos eles já se foram e eu já sei como cada um deles estão. Mas esse meu irmão, ele era uma pessoa ligada ao dinheiro, apegado a bens materiais. E esses nós sabemos que são os que mais sofrem. E é por esse motivo que eu não consigo contato com ele até hoje. E já se vão aí 11 anos de desencarne. Todos os outros, eu já sei como estão, já se manifestaram, graças ao Deus e à espiritualidade que nos rodeia. Por que eu estou falando desse irmão? Para mostrar para vocês que por mais que não houvesse, que não tivesse na ocasião problema entre nós, o lado material era muito forte, o lado materialista dele era muito grande. E lá então, há uns 20 anos atrás, quando eu me reconheci como realmente um espírita convicto, eu falei, é por aqui que eu quero seguir. Eu comecei a orar por ele, lá atrás, porque entendia essa necessidade dele de ter os bens materiais. E sabia, já tinha sido avisado, principalmente depois do desencarne dele, que ele sofreria muito. E a prova está aí. Então ninguém aqui está livre de ter alguém
diferente, entre aspas, né, numa família, ou alguém que possamos não gostar, alguém que possamos julgar erroneamente, sendo um problema da família. Primeiro, que nós não devemos julgar ninguém, que essa função não cabe a nós. E segundo, que não somos nós que determinamos isso. Se eles estão imbuídos em nossas famílias, é porque algum motivo tem, eles não estão lá simplesmente porque eles quiseram. A espiritualidade é sábia, perfeita a esse ponto, e coloca seres que possamos julgar diferentes de nós, entre aspas, é claro, com um propósito, com um intuito justamente para trazer em nós o massageamento do nosso ego, principalmente, e reconhecermos que todos somos iguais e que precisamos aprender o perdão. O perdão precisa vir de nós, que já temos um certo conhecimento, e estarmos sempre prontos a ajudar esses que, como eu disse, possamos achar que um pouco diferente de nós. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Olha aí, o universo não conspira contra nós. Tudo que está imbuído em volta de nós tem um porquê. E essas pessoas, entre aspas, que nós possamos julgar, como eu falei, sendo o problema, que muitas vezes não são, muitas vezes possamos ser nós o problema e não eles para nós, e nós para eles. Reflitamos a respeito. Esse é o nosso papel do bom espírita, daquele que já entende o nosso papel aqui, que lê, que se instrui, que reconhece que tem falhas. Quando você se depara com essa realidade para si, você vai entender que eles estão lá por um propósito, e façamos nós a nossa parte. Iremos até eles, vamos até eles e vamos produzir, patrocinar o perdão. Isso é tão bom, é bom demais. Eu vou sempre falar de perdão todas as vezes que eu conversar com vocês, porque nós sabemos da importância de nos perdoarmos uns aos outros. Essa semana vai ser difícil, viu, Claudete? Eu tenho 4 palestras hoje, amanhã, quarta e quinta. E aí eu fui no sábado passado a um campo de futebol com meu sobrinho. Aí vocês imaginam a minha voz rouca do que é, né? Bom, voltando ao assunto. Santifica os laços que Jesus promoveu por bem da tua alma e todos os que te cercam. Olha aí. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma e de todos os que te cercam. Então, nós sabemos e entendemos que nada acontece por acaso. Nós realmente não estamos imbuídos numa família à toa. Ninguém erra de endereço, como eu sempre falo. Cada um está onde devidamente precisa estar. Isso é fato. Nós precisamos entender e parar de reclamar, que algumas pessoas ainda reclamam disso. Nós precisamos entender que nada cai um fruto do pé se não for da vontade de Deus. Então, se aquele que nós julgamos problemático na nossa vida está muito próximo de nós, eles não estão lá, repito, não estão ali por um acaso. É para nos melhorarmos, é para entendermos definitivamente da necessidade de convivermos uns com os outros. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Então, assim, se um dia nós pararmos para refletir e pararmos um pouquinho só de reclamar e entregarmos a mão daqueles que realmente nos dirigem, as coisas começam a se modificar. Eu insisto muito na instrução e sempre que precisamos estar em contato com a espiritualidade. Esse é o nosso objetivo, porque eles nos regem o tempo todo, sim ou não? Sim. E nós sabemos disso.
Mas alguns de nós ainda, e às vezes eu me pego com os pensamentos assim também, aí eu fico pedindo perdão e orando, e na reclamação, porque isso é nosso. Quem aqui não reclama? Não é verdade? Todos nós reclamamos. Seja uma coisa que não deu certo, seja porque não conquistamos algo, ou até porque tem alguma pessoa que nos incomoda. Eu trabalhava até antes de sair de férias, eu trabalhava com uma pessoa muito difícil de conviver, muito difícil. E aí, quando eu voltei de férias, eu tive a grata satisfação que ela não estava mais no meu plantão. Olha só, eu orei tanto para Deus, pedi tanto para Deus que houvesse um remanejamento, e aí foi feito e ninguém me falou nada. Quando eu cheguei, eu perguntei, ué, está faltando gente aqui? Não, não está faltando. Está em outro plantão. Glória ao Pai, Senhor. Hosana nas alturas. Como eu agradeci. Por quê? Porque eu sabia da necessidade da minha compaixão. E olha que eu passei 2 anos convivendo com aquele ser tão difícil. E quem convive assim com uma pessoa difícil sabe o que eu estou falando. Né? Então, extremamente complicado. E olha que às vezes eu fechava os olhos e eu orava para Deus, Senhor, tenha piedade dessa criatura. Porque eu escutava coisas absurdas. Falava mal de todo mundo, criticava todas as ações da empresa, nada estava bom para ela, nada estava suficiente, tudo que vinha, não vinha a contento do que ela queria. Eu falei, Jesus, como é difícil conviver com essa criatura. E eu pedi. Orei muito. E aí quando eu voltei de férias, graças a Deus, as peças tinham sido remanejadas. E aí eu fui até uma sala da diretoria, fui conversar com o meu chefe, que não fica com a gente. Falei, chefe, o que aconteceu? Você não pediu? Então, nós fizemos. Eu falei, poxa vida, que bom. Então, por que eu falo isso? Porque eu orei muito. Eu orei por mim, orei pela minha paciência, que não explodisse, orei por ela, que tivesse um pouco de entendimento, porque ninguém está livre disso. Todo mundo, todos nós, temos problemas. Não é só eu que tive esse problema, que agora aparentemente está solucionado. Não. Todos nós aqui produzimos algum tipo de problema, queiramos nós ou não. Por sintonia ou não, uma hora vai aparecer uma dificuldade. Portanto, é de extrema importância que nós aprendamos a orar. Aprendamos a acreditar numa providência divina. Poxa, se Jesus nos alertou, dizendo que enquanto 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele aqui estaria, então Ele está no meio de nós. Então, se você orar com fé, com determinação, com vontade, você vai ser atendido também. Isso não é nenhuma glória para mim, não é nenhuma vantagem. Graças a Deus, ufa, foi muito bom, porque no final das minhas férias eu já estava imaginando como seria. Mas graças a Deus tudo foi resolvido. E ninguém me falou nada, foi uma verdadeira surpresa. Portanto, ninguém disse que seria fácil estarmos encarnados hoje. Então, se não é fácil, temos sim que encarar as dificuldades que a vida nos coloca, porque elas não estão ali simplesmente porque querem. Muitas vezes é para nos testar a nossa complacência, a nossa determinação naquilo que pensamos ainda sermos, ou seja, espíritas, que para nos tornarmos espíritas ainda falta uma longa caminhada, porque ninguém se torna espírita de um dia para a noite, né? E aí já se vão anos e anos, décadas e décadas, e eu ainda me sinto falho em muitas situações. Ao todo já tenho 37 anos voltados no espiritismo, há 20 ou mais, um pouco mais, 25, 26 anos, diretamente no mundo, vivendo, vivenciando, compartilhando, analisando, estudando muito a doutrina dos Espíritos. Então, e ainda não sabemos de nada. Portanto, não é de um dia para a noite, não é tomando água frutificada, não é tomando passe mediúnico que nos tornaremos os Espíritas. Nós precisamos de uma mudança pessoal radical para que isso aconteça, ok? Há dificuldades e percalços, incompreensões
desentendimentos, perdão. Use a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te uma ocasião de santificar e de aprender. Então, é o que eu falei. Se Jesus nos patrociona, nos propicia essa oportunidade, por que não abraçar? Todas as obras que a gente lê no mundo espiritual, Jesus sempre está dizendo o quê? O seu Evangelho. O Evangelho de Jesus para quem é? O Evangelho de Jesus é para nós, para a moral de cada um. Seguir o Evangelho de Jesus é o mínimo que devemos fazer, já que estamos aqui frequentando uma casa como essa. Aí você pode falar assim, poxa meu irmão, mas não dá para ser Jesus, não dá para acompanhar. Não, ninguém está pedindo para que sejamos Jesus. Para isso acontecer, nós precisamos de muitas encarnações para chegarmos perto da sombra dele. Não é isso? Muito distante estamos. Precisamos de, sei lá, quantas encarnações ainda para que isso aconteça. Mas é importantíssimo que nós entendamos de uma vez por todas que o caminho é Jesus, o irmão maior, nosso modelo e guia da humanidade. Ele veio por nós, passou todas as súplicas por nós para nos salvar. Então, se nós... Isso é chuva ou é caminhão? É ventilador, né? Não, é do lado aí. É aqui do lado, né? Meu Deus do céu, magro? Meu Deus do céu. Eu preocupado com você, meu amigo. Então, o que eu estava falando, voltando ao que eu estava falando, o Evangelho do Cristo que está aqui, o Evangelho foi feito para quem? Para nós. Tudo que contém aqui é para nós, é para mim, é para vocês. Então, se deixou um livro maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia para os nossos irmãos evangélicos, que seguimos a mesma determinação deles, por que nós não fazemos aquilo que ele determina? Por que nós não nos apegamos diretamente ao Evangelho para seguir nosso destino de vida, para termos como rota, como destino, como farol, o Evangelho de Cristo? Ele foi feito para nós, precisamos entender isso e colocar em prática. Quem daqui faz o Evangelho no lar? A turminha que carrega o piano não, né? Só o público aqui, eu quero saber do público. Quem de vocês aqui faz o Evangelho no lar? 1, 2, 3, 4, Mariana, 5 pessoas com o braço levantado é muito pouco. Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer brilhar dentro do nosso lar a luz que o Evangelho propicia. Muitas vezes, na prática do Evangelho, semanalmente, nós vamos acabar equalizando as dificuldades que possam existir lá dentro. Vocês sabiam disso? Porque uma luz se cria no Evangelho, se expande para os 4 cantos para onde nós estamos, que é a luz do amor, a luz do entendimento, a luz que Jesus nos pede, do amor, da compreensão, do amor para com todos, como Ele assim o fez. Então, pratique o Evangelho. Se não sabe praticar, toda a turminha de branco ali que carrega o piano, como eu falo, que são os trabalhadores da casa, pode instruir. É muito simples. Um copo com água, uma jarra, o Evangelho, você abre na página, faz uma oração, lê. Eu fiz durante muitos anos sozinho e continuo fazendo. Portanto, não é desculpa para que a gente não tenha aí essa luz dentro dos nossos lares. Basta que nós nos dediquemos a isso. Quando Jesus deixa o seu Evangelho para nós, é para cada um da gente, cada um de nós, para cada um coração aqui, em sofrimento, angustiado, todos nós, indiferentemente de cor, raça, credo, não importa, o Evangelho de Jesus é para todos nós, ok? Aí eu venho aqui agora no Livro dos Espíritos, e uma pergunta que Kardec fez, no capítulo 7, da Lei de Sociedade. E aí assim, que muitas pessoas ainda acham que preferem o isolamento, né? Por que o isolamento?
Eu lembro de uma fala do Chico, ele dizia assim: quando você for ofendido, quando você estiver amargurado, quando você estiver triste e aborrecido, cale-se. Não retribua o que você ouviu para você. Não devolva aquilo que te enviaram. Isso eu tenho como base. Quando eu me aborreço, o que eu faço? Eu me calo. Eu fico na minha insignificância. Sabe por quê? Porque quando você se cala, lembra aquele velho ditado que diz: dá um tapa com luva de pelica, né? Você dá a resposta sem precisar sair do plumo. Então, o dia que eu escutei isso do Chico, nunca mais eu esqueci. E todas as minhas dificuldades, quando eu as faço, o que eu faço? Graças a Deus eu não tenho muitas, mas o que eu faço? Eu cesso. Ó. Sabe aquele mocho que tem lá, que tem um zíperzinho aqui? Eu me calo. Então, quando você se sentir ofendido, quando você se sentir prejudicado, não retribua a ofensa. Jamais. Jamais. Dê o silêncio como resposta. É a melhor forma de você não se igualar àqueles que te ofenderam. Tá? Então aqui, Kardec fala: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? A resposta: sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem colaborar para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ao buscar a sociedade, o homem obedece simplesmente a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento um objetivo providencial mais genérico? A resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não dispõe de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros irmãos. No isolamento, ele se embrutece e definha. Então, está aqui. Nós não nascemos para ficar sozinhos, certo? Então, nós vivemos numa sociedade. Se nós vivemos numa sociedade, nós precisamos agir como tal. Se nós estamos numa sociedade imbuído num grupo familiar que se chama GECAL, esse grupo lindo aqui, maravilhoso, que essa casa aqui eu adoro, nós precisamos entender que um dia essa irmã pode não estar bem, outro dia é essa aqui que não vai estar. E aí o que nós fazemos, melhor dizendo? Nada. Vamos orar por ela. Desculpa, viu, meus irmãos? Só dando um exemplo. Vamos orar. Ah, mas ela pisou no meu carro, eu não vou desculpar. Mas você também já pode ter pisado no carro dela e ela não desculpou. Então, viver em sociedade é isso, é entendermos que nem todos os dias vai ser igual ao outro. Esse hoje pode ser um dia assim, mas amanhã pode não ser. E aí hoje está bom, mas amanhã pode ser que a irmã ou o irmão não esteja bem. E nós precisamos entender o lado oposto da situação. Precisamos entender que os nossos irmãos também terão um dia ruim. Não só nós temos um dia ruim, que os outros também possam ter. E que nós vamos aprender a respeitar o que os nossos irmãos passam. Isso é viver em sociedade. É entender que o outro pode não estar num dia legal. E aí você vai lá e dá um abraço, estende a mão, abre um sorriso para ele. Mesmo que ele tenha sido seco ou distante, vai lá e abraça. Eu já devo ter falado para vocês aqui da importância do abraço. Né? O quanto o abraço é importante e o quanto ele equilibra, principalmente aquele que não está sintonizado naquele momento. Se você de boa fé vai até o irmão, que você percebe que ele não está equilibrado, você automaticamente vai equalizar o daio desse irmão. Ou seja, ele vai ficar equilibrado, quer ele ou não, porque a sua emanação de fluidos benéficos vai de contra os deletérios dele. E aí, quem vai vencer? Os benéficos, né? Nós vamos vencer, porque enquanto eu viver, eu quero acreditar que o bem sempre vai vencer o mal. Ok? E aqui no Evangelho, eu separei também uma outra parte do Evangelho para dizer para vocês o seguinte:
no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 18, fala assim: laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências. No item 18 diz assim: os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Isso todos nós já sabemos, né? Sim ou não? Todo mundo diz. Sim ou não, pessoal? Sim. Aê, assim que eu gosto. Os espíritos formam no espaço, olha só, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto. Olha que legal isso, né? Nós somos imbuídos e determinados que voltaremos ao plano reencarnatório num ambiente familiar de espíritos que têm por si só grande afeto um pelo outro. Esses espíritos felizes de estarem juntos novamente procuram-se, olha só que legal, procuram-se, eles se acham lá no plano espiritual. A reencarnação só os separa momentaneamente, porque após a sua reentrada na erraticidade, reencontram-se com amigos no retorno de uma viagem. É bonito isso? É bonito. Porque assim, às vezes a gente tem a experiência de vida nossa, espíritos tão afins com a gente, que a gente costuma dizer assim: nossa, isso aqui é mais irmão do que meu próprio irmão de sangue. Não é verdade? Nós conseguimos encontrar na vida pessoas que gostamos, às vezes até mais daquele próprio irmão de sangue, aquela pessoa que faz parte da nossa família. Tamanha consideração que nós temos por ela, por essa pessoa. Esses são os espíritos que se reencontram aqui e que possivelmente já tiveram uma experiência reencarnatória juntos. E aí você fala: cara, eu não sei porquê, mas eu gosto tanto dessa irmã, como eu gosto dessa irmã aqui também. Tudo isso é preparado no plano espiritual para que nós possamos vivenciar novamente uma nova reencarnação, mas em uma nova oportunidade reencarnatória. E aí esses espíritos que se reencontram, muitas vezes, vão continuar com esses laços de amizades por toda essa encarnação e várias outras. Mas nem sempre acontece isso. Precisamos entender também que tem um outro lado, e é por isso que nós estamos aqui. Precisamos entender que existe um outro lado da moeda, que às vezes podem ter espíritos que estão imbuídos nessa reencarnação que a gente não gosta nem de passar na mesma calçada, não é isso? Nossa, aquela fulana está vindo ali, deixa até passar do lado de cá. E aí atravessa. Aí eu pergunto para vocês: qual a finalidade disso? O que nós ganhamos com esse tipo de atitude? Ganhamos alguma coisa? E eu vou falar mais. Se nós não cuidarmos disso, nesta oportunidade sublime que temos de estarmos reencarnados agora, muito provavelmente, dependendo do grau de insatisfação, possamos encontrar com esses espíritos no nosso retorno à pátria espiritual. Já pensou você não resolver perder a oportunidade de se alinhar com esse espírito e depois que desencarnarmos, encontrá-los lá para um reajuste? Vocês acham que vai ser legal? Nem um pouco, né? Já pensou? Está lá no canto da parede, lá no fundo, aquele espírito que nós não gostávamos nem de passar na calçada, está lá esperando. Pois é, estou aqui te esperando. Demorando para desencarnar, hein? Vamos aceitar nossas contas agora? Porque lá em cima não vai ter outro jeito. Você vai ter que se entender, queira você ou não. Então, para que isso não perdure, para que isso não seja necessário, vamos resolver qualquer tipo de pendência com quem quer que seja agora. A oportunidade é essa. Nós temos a grata satisfação de estarmos reencarnados. Vocês estão dando risada porque eu toquei na vida de vocês, é isso? Está vendo? Essas duas irmãs são a primeira vez que estão aqui, então eu ia falar de vocês no final, agradecer a presença de vocês, mas já que vocês estão rindo, eu estou conseguindo ler os pensamentos de vocês. Eu tenho essa capacidade, entendeu? Mas brincadeiras à parte, todos nós estamos nesse contexto e podemos passar por isso.
né? Muitas vezes até mais forte do que a gente. Eu vou falar de mim. Eu não tenho problemas com mais ninguém, graças a Deus. Extirpei qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de mágoa. Perdoei a todos. Com isso, o meu coração está livre. Eu posso desencarnar porque não vai ter ninguém me esperando lá de lá. Entendeu? Porque eu perdoei de coração. Eu perdoei por amor. Amor a quem? A mim mesmo. Porque se eu não me amar, quem vai me amar? Não é isso? Você precisa, quando você fala assim, poxa, você precisa reconhecer os seus erros. Primeiro você reconheça os seus erros, cuide dos seus problemas, para depois você cuidar dos outros. Isso é uma máxima, e todos nós sabemos disso. Mas na hora de se cuidar, na hora de você se preparar, você tem que pensar primeiro em você mesmo. Você precisa se curar, você precisa estar curado. Para que eu possa perdoar alguém, eu preciso não ter nenhum tipo de mácula, sentimentos deletérios com ninguém. Logo, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Porque se você encontra todos, em todas as vezes que você encontra, você está com um sorriso aberto, sincero, honesto, verdadeiro, quem que vai chatear com você? O que você vai produzir para que o outro não goste de você? Não é isso? Se você está bem, se você está produzindo bem, você vai atrair o que para você? O bem. Não há outro jeito. A matemática não vai dar, na soma de 2 mais 2 não vai dar 5. Portanto, se nós estivermos equilibrados, conscientes da nossa melhora necessária, interior, daquilo que eu sei que eu faço, que ainda preciso de ajuste, vou começar a trabalhar isso em mim, você vai melhorar. E aí, a partir desse momento que você se dedica realmente nessa melhora, os espíritos que nos acompanham, eles vão ver que nossa irmã, ela está realmente decidida a melhorar. Aquele problema que ela sabe que tem, ela já não pratica mais. Ou seja, ela está lutando para que aquela mazela que ela sabe que tem, ela não cometer novamente. E aí os espíritos o que fazem? Eles nos amparam ainda mais. Sabiam vocês? Quando nós temos mais ainda o amparo desses espíritos bondosos, que geralmente são os nossos anjos de guarda, as coisas vão fluir melhores para todo mundo. Mas isso precisa partir de cada um de vocês. Cada um de nós sabe onde o nosso calo aperta. Não é verdade? Então vamos correr atrás para que esse calo não doa mais no pé. A união e o afeto que existe entre parentes são o índice da simpatia anterior que os aproximou. Olha que legal. Disse também, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhante para com os nossos, que ela não é da família. Lembra da brincadeira que eu falei? A gente brincava com o meu irmão mais velho? Era assim, a gente brincava dizendo que ele não era da família. Ele não era nosso irmão, mas isso era uma brincadeira nossa, né? Para perturbar, para incomodar o nosso, quer dizer, era do irmão do meio, né? Que era sarrista. Então, mas muita gente ainda lida com isso e achando que determinada situação não é para se viver. Que aquele problema que está lá enraizado na família não é para acontecer. E aí eu garanto para vocês que é para que isso aconteça sim. Assim, os maus melhoram pouco a pouco com o contato dos bons. Olha só, os maus melhoram pouco a pouco com o contato dos bons e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter suaviza-se, seus costumes depuram-se, as antipatias afagam-se. Então, se nós temos algum tipo de sentimento, algum tipo de, abre aspas, problemas, vamos orar, vamos fazer o contrário, vamos fazer exatamente o oposto. Se vier a tristeza, vamos levar a alegria, que me fala a oração de São Francisco. Quando vier para nós aquele sentimento ruim, vamos passar justamente o contrário, os bons sentimentos. Porque assim a gente vai, de uma forma, melhorando o ambiente como está aqui no Evangelho.
porque não há como não se melhorar. Os maus vão se melhorar com a prática e o convívio com os bons. E se nós somos a parte, olha aqui, que pretensão a nossa, né? Se nós aqui somos a parte boa da situação, vamos fazer a nossa parte. Convida todos a refletir sobre isso. Se nós somos os trabalhadores da última hora, se nós estamos compenetrados a frequentar, a viver, a vivenciar, a interagir, a progredir, a melhorar dentro de uma casa como essa, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos dar para essas dificuldades exatamente aquilo que elas nos dão o oposto. Se vem a tristeza, vamos trazer alegria. Se vem o ódio, vamos entregar o amor. Sempre assim, nós vamos liquidando devagarzinho, uma vez hoje, outra vez amanhã, de pouquinho em pouquinho, de tijolinho, nós vamos edificando, com certeza, e vamos melhorar o padrão de vibração desses que possivelmente nós possamos achar que são os problemas em nossas vidas. Tudo bem? Queridos, a lição de hoje é muito simples e foi muito clara. Foi muito direta, pelo menos para mim, esse título da lição de hoje, meus companheiros. Todos nós estamos sujeitos a isso. Eu, vocês, qualquer um. Estamos expostos a melhorar, a praticar o bem. Se estamos realmente, vamos pôr em prática. Vamos agir. Vamos sair do marasmo, do senso comum. Vamos pôr em prática tudo aquilo que eu e tantos colegas vêm aqui à frente dizer, pedir, orientar, induzir para que seja feito. Todos nós podemos. Basta que queiramos, basta que tenhamos vontade de nos dedicar a nossas melhoras. Tudo bem? Eu desejo realmente que todos nós cada um de vocês consulte as suas consciências e repare e perceba onde precisa ser melhorado, onde o dial dessa nossa existência precisa ser reajustado, onde nós precisamos equalizar essa frequência que está um pouco para um lado ou um pouco para o outro e colocá-los na sintonia exata. Cada um de vocês sabe perfeitamente o que fazer. Sim ou não? Sim. Então façamos a nossa parte. Vamos lá, vamos botar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. O Evangelho está aqui, é a luz do mundo para nós, os espíritas. Quer começar, minhas irmãs, a conhecer o Espiritismo? Comecem pelo Evangelho, comecem a ler o Evangelho. Pratique o Evangelho. Aí vocês falam, né? Mas é difícil. É difícil? Não, não é difícil. É difícil muitas vezes de entendê-lo. Mas quando você enraiza dentro de você o Espiritismo redivivo, você já começa a entender melhor. Para que isso aconteça, você precisa se dedicar, você precisa efetivar essa realidade dentro de você. E aí, quando você realmente se reconhecer como uma pessoa aplicada ao Espiritismo, ou conhecedor, o mínimo que seja, você vai entender que esse livro, ele é maravilhoso em todos os momentos de nossas vidas. E não é porque são as obras de Jesus que nos deixou há mais de 2000 anos e que o Evangelho tem mais de 150, que ele vai trazer coisas para nós que não seja do dia a dia. E se nós olharmos direitinho e sabermos ler o Evangelho para os dias de hoje, nós vamos entender sim o que Jesus nos pede, por exemplo, quando oferecer a outra face, quando fomos agredidos pela outra. Isso está no Evangelho. E muitas vezes muitas pessoas, eu já ouvi, dizem assim, mas eu não vou dar meu outro rosto para ser ofendido. Muita gente ainda está envolvida nesse sentimento. E aí eu vou responder simples e objetivamente para vocês. Quando Jesus pede para que ofereçamos a outra face, na verdade ele não quer que a gente, já que fomos ofendidos por uma, que nós ofereçamos a outra.
é simplesmente não retribuir a agressão com a mesma agressão. Tudo bem? Se você não retribuir, como eu já falei há pouco, se você não retribuir a agressão na mesma sintonia, você já vai estar melhorando. A sua sintonia quebra. Acreditem, desmonta a agressividade do outro. Eu posso garantir isso para vocês. Não retribuir, lembra do Chico? Passar o zíper na boca? Não retribuir a agressão na mesma sintonia, não devolver a eles aquilo que recebemos, você já vai estar com certeza num padrão elevado. E a partir do momento que a gente entende isso para as nossas vidas, uma transformação já acontece dentro de nós. Porque você não vai retribuir mais aquela agressão. Você vai entender que muitas vezes se calar é a melhor resposta, é o melhor remédio. Não retribuir, não entrar na mesma vibe, né? Vamos falar assim agora no senso comum, né? Agora todo mundo fala isso, né? Então vamos falar comigo, porque eu não sou velho. Então, é só a gente não entrar na mesma sintonia, na mesma vibe que o agressor. Pronto, nós já vamos estar elevados, melhores, entendedores do Evangelho do Cristo, de não devolver a agressão com a mesma agressão. Tudo bem? Queridos e amados irmãos dessa casa maravilhosa, eu desejo do fundo do coração que todos vocês tenham entendido a necessidade da melhoria pessoal de cada um. Todas as vezes que eu venho aqui, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu vou falar de melhorias, eu vou falar de perdão, eu vou falar de você se autoavaliar, porque é necessidade sublime no Espiritismo. E quando você entender as 3 classificações mais sublimes que eu entendo para mim, que é o amor, a caridade e o perdão, pronto. Se vocês entenderem isso, quando vocês entenderem, a vida de vocês já vai estar transformada. Tudo bem? Desejo a todos vocês um final de noite maravilhoso, repletos de muitas bênçãos, muita proteção divina, e que Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, possa ajudar e caminhar vocês até as suas casas na santa paz de nosso Pai. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos. Agradecer, mestre amado Jesus, por mais um Evangelho da noite, por mais um dia de vida, por mais uma semana de possibilidades de transformação, de colocarmos em prática tudo isso que aprendemos no nosso dia a dia, e que possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que aqui chegamos. Então, com a prece de Maria, agradecemos por tudo e encerramos por hora o trabalho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem terrena, que assim